Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. Nós estamos aí estudando, algumas características do nosso planeta, para lá na frente a gente chegar finalmente e compreender um pouquinho mais como é que se dá o nosso relevo. Não é mesmo? Então, muito bem, muito legal. Bom, última aula a gente fez alguns exercícios, ainda com aquela ideia do tempo geológico na cabeça, um pouquinho a respeito da estrutura do nosso planeta. Demos uma olhada aí nessa teoria da deriva continental. E agora nós vamos continuando aí, vendo mais algumas características, que basicamente são características essenciais do nosso planeta, Então, como eu falei para você, meu querido aluno, minha querida aluna, a nossa preocupação aqui é, antes de tudo, o quê? Compreender as características dessa nossa estrutura sólida do planeta, E a gente vai continuar a dar uma olhada aqui. Agora nós vamos ver um pouquinho, num ponto, que ele é bem interessante. A gente vai falar um pouquinho a respeito de tipos de rochas. O que são esses tipos de rochas? Como é que isso funciona? Então, se você sai por aí, você acaba observando, não é mesmo? Acaba observando o quê? Acaba observando que existem um monte de rocha por aí. Elas são iguais? Não, não são iguais. Existem diferenças que são diferenças muito significativas, Então é isso que a gente vai entender. Por que é que elas são diferentes? Porque basicamente elas são formadas por processos, por formas que são também diferenciadas. Vamos começar dando uma olhada nisso? Então presta atenção aqui, Tenho aqui para você os 3 grandes tipos de rochas que nós temos, conforme aí são caracterizadas principalmente pelos geólogos, Primeira rocha que nós temos aí, ela é chamada de uma rocha magmática, certo? O próprio nome está dizendo, uma rocha magmática. Então, provavelmente essa rocha magmática, ela tem a sua origem aonde? No magma, correto? Então, o magma, que está lá nas camadas mais profundas da Terra, por diversas razões que nós já vamos ver daqui a pouco, chega um determinado momento que ele aflora. Em contato com a atmosfera, resfria, e daí surge essa rocha, que é matemática, é magmática, não é matemática não, tá? O que nós encontramos aqui, Nesse caso, nós vamos ter um basalto, que é uma rocha extrusiva. Extrusiva porque foi em contato com a atmosfera. Se ela se forma lá nas regiões mais profundas do nosso planeta, ela acaba sendo o quê? Ela é uma rocha conhecida como plutônica, Então essas aqui geralmente são as rochas mais antigas que nós encontramos. Segundo tipo de rocha que nós temos ali, presta atenção, isso aí é um mármore, Então esse é um tipo de rocha que é uma rocha metamórfica. Você sabe de onde que vem essa expressão metamórfica? É isso mesmo, vem de metamorfose. Então é uma rocha que ela se transformou. Por que é que essa rocha se transformou? Geralmente ela se transforma da seguinte maneira. Se ela se formou naquelas regiões mais profundas do nosso planeta, o que acaba acontecendo? Lá as temperaturas são mais elevadas. Somado a isso, você tem toneladas e mais toneladas de outras rochas, de solo e assim por diante, que fazem pressão, certo? Muitas vezes, a pressão e mais a temperatura elevada, ela vai trazer mudanças, metamorfosear a rocha. Então você tem a presença aí de uma rocha, ou surgimento, melhor dizendo, de uma rocha metamórfica, E finalmente nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o último lá, é um arenito. Esse arenito, ele é chamado de quê? Ele é chamado de uma rocha sedimentar. O que significa ser uma rocha sedimentar?
Então, vem tanto a rocha magmática, que também é conhecida como ígnea, ou mesmo essa rocha metamórfica, elas vão sofrer a ação dos chamados agentes exógenos ou externos do relevo. É o vento, é a chuva, é as águas de forma geral, o sol, os seres vivos, vão criando sedimentos, sedimentos, sedimentos. Esses sedimentos se acumulam nas regiões de menor altitude. Geralmente, mas não exclusivamente, com a presença de água você vai fazer o quê? Elas tornam a se solidificar, mas só que elas são uma rocha de baixa resistência, como acontece com a arenito, correto? Então aí é que nós temos uma rocha sedimentar. Legal isso, não é mesmo? Vamos lá, ó. Uma outra coisa que eu queria ver com você hoje é isso aqui, ó. O que é isso? Então nós sabemos que existe uma camada mais externa do nosso planeta. Você lembra o nome dessa camada mais externa? Isso mesmo, ela se chama litosfera. Só que nossas camadas internas do planeta, elas são camadas que acabam apresentando o quê? Temperaturas muito elevadas. Se o nosso planeta ele fosse fechadinho como um ovo, e lá dentro do ovo tivesse uma temperatura muito elevada, sabe o que ia acontecer? Ele ia fazer assim, ó, puf, ia explodir. E por que é que não acontece essa explosão e a gente sai voando em 1000 pedacinhos pelo universo? Porque essa crosta terrestre, que eu já chamei a atenção, a litosfera, ela vai ser dividida em diversas placas. O nome dessas placas são o quê? São placas tectônicas. Muitas vezes, elas deixam escapar parte desse magma que está fazendo uma pressão muito grande nas camadas mais internas da Terra. Daí acaba acontecendo o quê? Quando isso acontece, você tem a expulsão de um magma. A expulsão do magma vai levar a esse fenômeno que está aí, que é vulcanismo. Então veja o nosso vulcão aqui, ó. O nosso vulcão ele vai ser formado por diversas partes. Olha lá, ó. A cratera, também conhecido como a boca do vulcão, né? Quando a abertura foi maior que 1 quilômetro, chama caldeira. Nós temos o chaminé ou conduto, que é esse canal por onde a lava ela transborda, né? Que vai fazer a interligação da câmara magmática e a cratera. O cone, o que é o cone? Está ali, ó, mostrando para você a elevação formada por materiais de origem vulcânicas que foram se acumulando ao longo do tempo. Mas lá embaixo nós temos a câmara magmática, a fonte do material de origem do magma, né? E os produtos vulcânicos que são lançados lá em cima, lavas, gases e vapor d'água. Então isso aí é, por assim dizer, um fenômeno que ele é muito grande e muito importante no nosso planeta. Esse é o famoso vulcanismo. Gostou dele? Mas tem um que outro que é legal que eu gosto muito. Você já viu isso aqui? Isso aqui é conhecido como um geyser, né? Então lá nos Estados Unidos, no Parque da Yellowstone, existem esses que são os mais conhecidos. Mas não é só lá que existem não. Nós temos em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, o estado de Santa Catarina possui alguns. Não tão bonitos, tão grandes quanto ele. O que é isso? Existe basicamente uma grande quantidade de água subterrânea. E existe uma coisa chamada grau geotérmico. Dependendo do número de metros que você vai se aprofundando na superfície, a temperatura vai subindo. Varia de uma região para outra no nosso planeta. Mas muitas vezes o que vai acontecer? Essas de reservas de água no subsolo, elas vão estar em regiões mais profundas, de temperatura muito elevada, que elas vão fazendo o quê? Vão se aquecendo como se fosse uma gigantesca panela de pressão. Chega um determinado momento que essa pressão é tão grande que verdadeiros jatos de água são lançados aí na atmosfera e esses tratam de fazer o quê? Tratam de criar um espetáculo e um espetáculo que é muito grande, tá? Então, mais para curiosidade sua aí. Vamos ver o que nós temos mais aqui? Olha lá, ó. Junto com esse vulcanismo, nessa região onde você tem encontro de diversas placas tectônicas, o que é que muitas vezes acaba acontecendo? Muitas vezes acaba acontecendo que você pode ter outros fenômenos, né? Então, há pouco eu expliquei para você a
região mais externa do nosso planeta, a nossa litosfera, ela não pode ser hermeticamente fechada, completamente fechada. Por quê? Porque existe uma temperatura mais elevada nas camadas mais profundas. A tendência normal seria a nossa explosão. Então, muitas vezes acaba acontecendo o quê? O vulcanismo, os próprios geysers, eles são, como por assim dizer, verdadeiras válvulas de escape. Certo? Então tá aí, ó, válvulas de escape. Mas muitas vezes, e nós vimos também lá na teoria dos continentes flutuantes, essas grandes massas, elas acabam fazendo o quê? Elas estão, por assim dizer, até hoje, à deriva, em cima desse gigantesco mar de magma. E essa deriva muitas vezes vai dar um probleminha, não é mesmo? Esse probleminha pode ser que elas venham a se chocar. Quando elas vêm a se chocar, pode acontecer um monte de fenômeno, certo? Surgimento de uma cadeia de montanhas, por exemplo. Mas um dos fenômenos que pode acontecer aí é justamente o terremoto. Então dá uma olhadinha nessa imagem aqui comigo, que você vai entender um pouquinho mais como é que funciona esse terremoto. Então o terremoto, você pode ver na imagem ali, ele vai ser o quê? Vai ser justamente o choque entre duas grandes massas. E nesse terremoto nós vamos acabar tendo que ele apresenta o quê? Apresenta justamente alguns fenômenos aí, certo? Olha lá, ó. Primeiro, hipocentro, né? É o local onde o terremoto se origina, seu foco. Epicentro, o que acontece? Aonde a gente percebe, aonde a energia é liberada com mais força. E as ondas sísmicas acabam acontecendo o quê? Acaba acontecendo justamente aí que elas vão tratar de serem liberadas em uma velocidade muito grande. Você entendeu como é que funciona? Então, esse é um fenômeno importante que nós temos aí, que é justamente conhecido como os terremotos. Queria só chamar a atenção para um último aspecto. Lá no início da nossa conversa de hoje, eu chamei a sua atenção porque, existem rochas, existem muitas vezes minerais. Os minerais, quando eles têm um valor econômico, a gente chama ele de minério. E a atividade econômica de exploração desses minérios se chama mineração, né? A imagem aqui, ela é uma imagem muito clara para nós. Tomar cuidado, que muitas vezes a exploração desses minérios e desses minerais pode trazer impactos ambientais que são muito grandes. Tudo bem? Vou deixar para você aqui, para nós encerrarmos a nossa conversa nesse encontro, alguns exercícios. Então você pode ir lá tranquilamente no seu livrinho, exercício número 1 e 2 da página 219. Bem como você pode também aproveitar já e fazer o exercício 1 da página 220, tá? Não é uma tarefa lá das muito complicada e tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer com uma certa tranquilidade. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.